Viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e vamos analisar os factos marcantes da semana. Mas antes vamos fazer a leitura de um comunicado da Televisão Pública de Angola. O Conselho de Administração da TPA leva ao conhecimento público que, devido à necessidade de ajustes pontuais no seu sistema central de UPS, a emissão da estação nos canais 1 e 2 e internacional será interrompida por um período de aproximadamente 30 minutos à meia-noite do dia 11 de julho. Entretanto, lembra que durante o período em que decorrer esta intervenção técnica, o canal internacional vai continuar a emitir para a Europa. Bom, passo a apresentar o painel desta semana, que é composto pela... Deixa-me dar as boas-vindas a Josefa Lamberga, que é pela primeira vez que se junta ao nosso programa. Boa noite, Josefa, seja bem-vinda ao nosso programa. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Boa noite também para a Sandra Batalha. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caras colegas de painel. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Cisaltina. Boa noite, Chiesa. Boa noite. Bem-vinda, Josefa. Obrigada. Boa noite também a Dalva Ringote. Boa noite, Chiesa. Boa noite, caríssimas colegas. Boa noite, Angola. Muito bem, vamos para o primeiro assunto que agendamos para esta edição. A província de Luanda e o município do Kazengo, no Kwanza Norte, vão continuar sob cerca sanitária até 9 de agosto, como medida aprovada pelo Presidente da República, João Lourenço, para travar a propagação do novo coronavírus pelo país. Os violadores de cercas sanitárias deverão comparticipar dos custos da quarentena e dos testes. Vamos começar com a Josefa Lamberga. Josefa, será que a população entendeu de facto o nível de perigosidade desta doença? Com o aumentar dos casos, acredito que sim. Começamos a tomar um bocadinho mais de consciência. Ainda não tanto. Por que é que eu digo isso? Sim. Se tivermos em conta a forma como continuamos juntos, a forma como as pessoas estão situadas nos mercados, nas paragens de autocarro, nos óbitos, nas festas, dá para perceber, ou leva-me a perceber, que nós ainda não temos consciência de facto do que o Covid, como diz a ministra, mata, e mata de facto. Com esta operação nos mercados, este teste massivo, acredito que as pessoas que vão começar a mudar um bocadinho de consciência. Foi-se para o mercado, em princípio do mercado ninguém tem nada, estamos no 30, ninguém tem nada. Vai-se fazer um teste e a vizinha do lado dá o GGG, alguma coisa está errada. Então temos que pôr e fazer o teste lá com a Zaragatoa. Dá para perceber, vamos começar a perceber, bom, se a mana tem, então o Covid existe mesmo. O Covid está aqui, o Covid já não está só no condomínio. O Covid já saiu do condomínio para o mercado. Então, acredito que o pessoal da periferia, acredito que as manas do mercado, as nossas manas, as nossas colegas, as nossas secretárias do lar vão ter um bocadinho mais de cuidado e vão perceber. As medidas que foram tomadas, este desconfinamento do confinamento, não é? Era já mais ou menos... no desconfinamento. Este recuo já era mais ou menos previsível desde o dia 27 de junho, né, quando o Presidente falou ali na inauguração do hospital. Sim. Deu a entender que havíamos de recuar por causa da subida vertiginosa de casos. Ali deu para perceber que vamos recuar. As pessoas, mas não se pode voltar para o estado de emergência. Claro que não se volta para o estado de emergência, mas é preciso impor algumas regras, porque às vezes nós só funcionamos com um bocadinho de regras, um bocadinho de limites. Então, acredito que com... E com alguma pressão, né? E com alguma pressão. Esta multa funciona como pressão. É uma medida de pressão. Vamos ouvir a Sandra. Com esta comparticipação, portanto, em casos de violação da cerca, haverá menos violação, de facto? Esperamos que haja menos violação. Penso que essas medidas vêm para tentar... 250 mil kwanzas é alguma coisa, né, no bolso do cidadão. É muita coisa, Chiesa. Não vamos dizer que é alguma coisa, mas é muita coisa. E tem um impacto a todos os níveis, em termos financeiros. Tem um impacto negativo, né, ter de retirar este valor. Mas é uma medida correcional. Eu penso que as medidas não podem ser de um todo só punitivas, mas também devem ter esta vertente correcional. E esperamos que desta vez os cidadãos tenham um maior sentido de responsabilidade,
porque... Sentes essa responsabilidade agora, até agora? Não sinto, infelizmente. Não é fácil mudar os hábitos e costumes de uma sociedade, sobretudo as sociedades africanas que estão moldadas, não é? Temos o costume de estar entre família, de estar juntos, de estar próximos, de estar confinados, não na lógica de limite de sair, mas de estar sempre muito fechados nos nossos quintais, nos nossos lares. Mas neste momento precisamos de desconstruir este hábito, porque é uma medida que vem para mitigar a propagação da Covid-19. E, infelizmente, no princípio do estado de emergência, havíamos sim algum receio parte da população de adotar comportamentos que pudessem colocar as suas vidas em perigo. Então. Mas, na medida que foram vendo que a evolução da doença, ou dos números de casos positivos em Luanda, ou na província de Luanda, estava lento, então as pessoas relaxaram e acharam que a Covid fosse apenas um vírus que circulava numa certa elite. Hoje já conseguimos verificar que o vírus está em outras zonas, sobretudo nas zonas da periferia, e assim esperávamos que a população tivesse um sentido de responsabilidade diferente, mas foi o oposto. As festas continuaram, as sentadas continuaram, aqueles encontros e os números que foram proibidos continuaram. Entretanto, houve um abuso, não é, naquilo que foi a medida de forma geral e as medidas específicas de desconfinamento, e havia sim a necessidade de se recuar. Eu penso que este recuo vai servir... Falando em festa e nestas medidas que foram tomadas, portanto, sim. Para festas, 15 pessoas e para cerimónias fúnebres, 10 pessoas. Para os casos de cerimónias fúnebres de Covid, 5 pessoas. O que é que achas destes números que foram estipulados? Bem, festa 15... Óbito 10. São números que estão a ser estipulados, tendo em conta não só o perfil epidemiológico, mas é preciso valorizar o esforço de um grupo de profissionais de saúde que tentam, né, opinar de forma a não colidir mais do que uma série de medidas que já colidiram com nossos hábitos, com nossos costumes. Um funeral com 10 pessoas não é típico de uma família africana, mas, no entanto, são medidas necessárias. Não são as mais justas do ponto de vista social. Vamos ter mais pessoas nas festas do que nos funerais? Vamos ter mais pessoas nas festas do que nos funerais. Atenção que nas festas, por se tratar de um ambiente menos pesado, né, vamos entender que haverá alguma responsabilidade dessas 15 pessoas nos ajuntamentos. Mas nos funerais é um momento de consternação, um momento em que as pessoas perdem a razão. E não vemos aqui a questão da igualdade em termos de medida, mas a equidade nas situações. A equidade das medidas está nestas situações. Para as festas, 15 pessoas, para os óbitos, 10 pessoas. Mas, acima de qualquer medida que pode ser aqui apresentada, a responsabilidade do cidadão conta muito para nós mitigarmos a propagação desta doença. Então, os esforços que estão a ser feitos neste sentido, de todas as autoridades, da sociedade civil, para passar a mensagem correta de qual é o comportamento que os indivíduos devem adotar, devem continuar, devemos todos nós adotar melhores formas de passar a mensagem para quem não está a perceber, desconstruir a mentalidade de jovens que não utilizavam a máscara, não é? Hoje já notamos, desde ontem vamos notando uma atitude diferente em relação às máscaras, mas de jovens que já têm que não têm um certo nível de preparação, não têm um certo nível de instrução e acham que o uso da máscara não é necessário porque isto é Angola. Então, é um esforço muito grande e é um trabalho que deve ser feito em conjunto para tentarmos, então, melhorar a percepção da população em termos dos números de Covid. Antes de passar a palavra, Keza, queria tocar no aspecto da estatística, não é? Vai-se falando que o número da mortalidade é muito alto, mas eu penso que a esta altura os esforços para aumentarem a capacidade de testagem devem ser feitos, porque a equação já existe e as taxas que o mundo vai apresentando são muito parecidas. Não, na relação casos positivos e os óbitos, exatamente. Então,
precisa-se de alargar a base de testagem para conseguir ter um maior número de casos positivos, porque existem, mas só não foram ainda identificados, para poder então equilibrar as estatísticas de casos positivos e óbitos. Bom, e porque estamos numa fase de recuo do desconfinamento, Cisaltina, quer dizer que todos nós temos de mudar de comportamento. É uma fase em que nós vemos ainda ministros a circularem, portanto, há de facto a necessidade destes ministros irem para outras províncias nesta fase da Covid-19, em que vemos os números a dispararem pelo país? Bom, Pelo país não, por Luanda e alguns casos no Kwanza Norte. Bom, eu penso que algumas coisas que precisam ser tidas em conta em relação, quando nós analisamos essa questão da Covid, a impressão que tenho é que há um certo alarme, as pessoas estão muito assustadas por causa dos vários números que têm sido apresentados, mas eu me informo muito, me guio muito pelas projeções que foram feitas para este período. Foram projetados um total de 15 mil casos até setembro, e então eu penso, estamos dentro, os números são altos, houve certamente um aumento de casos, mas estamos dentro daquilo que é esperado, estamos dentro da expectativa, e acho que ainda a taxa... Não é razão para as pessoas estarem não é isso que estou a dizer, estou só a dizer que é preciso termos as coisas em perspectiva, sempre. Não é? E então ter as coisas em perspectiva ajuda também a pensar nas soluções e ajuda a dimensionar os problemas. Dito isto, eu concordo consigo, Chiesa, quando fala da questão da necessidade dos ministros circularem, porque há uma tendência em Angola de culpabilizar constantemente os cidadãos e não se olha para a responsabilidade que os dirigentes têm. Há um vídeo na internet que está a circular desde ontem, por ocasião da chegada dos voos da TAG, os voos novos da TAG, e a gente vê um aglomerado de pessoas, incluindo a governadora da província, o ministro do interior, sem máscara, por acaso, e lá muito próximos uns dos outros, a confraternizarem, e depois vão à televisão dizer às pessoas que as pessoas não podem festejar. Então, por um lado, faz-se um discurso que se apela a um determinado comportamento, e por outro lado a gente vê os dirigentes a comportarem-se de forma irresponsável. A gente vê ministros, governadores, administradores que vão inaugurar coisas, levam um monte de gente, não cumprem as regras do distanciamento. Essas delegações podem ser também reduzidas. Exatamente, os dirigentes têm que dar exemplo para que a população perceba a gravidade da situação. E depois a gente já sabe que depois se culpam as pessoas que são as pessoas mais pobres, que são as pessoas que têm menos acesso. Então, deste ponto de vista, eu acho que o comportamento dos dirigentes tem que ser exemplar também. Por outro lado, eu acho que há questões, quando se fala nas medidas do desconfinamento, claro que é avisado que se tomem precauções para conter a propagação do vírus, mas é preciso também, eu acho, que algumas medidas são exageradas. Eu particularmente, não concordo com a medida da multa. A multa, principalmente a multa relacionada... Em que caso é que não concorda com a multa relacionada à não utilização da máscara na via pública. Por que não concorda? Noutros lugares, os estados, os governos estão a distribuir máscaras para as pessoas que não têm capacidade para comprar. Nós estamos as pessoas na rua estão a usar máscaras de pano, e a gente sabe, se conversar com os profissionais de saúde, sabe que a máscara de pano não cumpre a função de proteção tal como cumpre a máscara cirúrgica. E então, neste sentido, eu penso que aplicar uma multa, e para além do facto que a gente já sabe da indisciplina dos fiscais e dos polícias que têm histórico de extorsão e de uso de violência, de abuso da sua posição quando estão a exercer a sua função, eu acho que uma medida como esta coloca as pessoas, particularmente as pessoas pobres e as pessoas que estão na rua porque precisam de estar na rua para comer, e aqui este
grupo integra particularmente mulheres, coloca-as numa situação de vulnerabilidade, suscetíveis à violência. Temos o caso agora, nessa semana, assistimos o caso da jovem zungueira que foi violentada, foi agredida por fiscais no Lubango. Então, não capacidade para toda a população ter acesso a máscaras. Eu penso, eu não sei, quem tem que responder essa pergunta são as autoridades, são as pessoas da comissão. Social, qual é a sua opinião? São as pessoas da comissão. Eu acho que na incapacidade do Estado fornecer máscaras gratuitas para as pessoas, não devia de impor uma multa como esta. E acho que a criação desta multa vai permitir que as pessoas fiquem suscetíveis a abuso, extorsão e violência. Por outro lado, penso também que não acredito que as próprias instituições tenham condições para atender a demanda. Eu não penso que há condições para operacionalizar isto, para as pessoas pagarem multas. Não penso que os tribunais, ou sei lá qual é a entidade que vai ser responsável por viabilizar isso, vai ter condições para de verdade executar isso. E acho também que esta medida cria ainda condições para enchentes, para criar enchentes, que são um fator de contribuição para a propagação do vírus. Então, penso que há uma série de questões que têm que ser tomadas em conta quando se tomam essas medidas. Ainda relativamente ao desconfinamento, tem a questão que fica muito impactada por causa das medidas que tem a ver com a questão das aulas. Né? Eu já disse aqui no programa que eu acho que a questão das aulas devia ter em conta a especificidade e as particularidades das províncias. Eu acho que não há necessidade de se aplicar uma mesma medida para todo o território e ao mesmo tempo. Mas pronto, mas é preciso... E continuas a defender a mesma ideia? Continuo a defender essa posição. E penso que nós precisamos de conversar, porque não basta o Estado, por exemplo, dizer, ok, não há aulas e as pessoas não podem pagar propinas. É preciso pensar nos impactos que isto vai ter para a vida das famílias. Porque esta ideia, eu acho que é falsa, o pensamento, é falsa a ideia de que as escolas só estão a pensar, os privados só estão a pensar no lucro. Não, não é verdade. Em Angola, as instituições que oferecem serviços de ensino não podem ser vistas como instituições apenas que visam o lucro, porque nós temos situações onde... Mas as escolas públicas têm ou não condições para... Onde a escola não chega, a escola pública não chega em todos os lugares. E há sítios, e a gente, se quiser ser honesto e olhar para a ação das várias, principalmente do ensino superior, as várias entidades privadas do ensino superior, a gente vai ver a contribuição que fazem para a formação e tudo isso das pessoas. Eu acho que era necessário que não basta só emitir um decreto conjunto e dizer que as escolas estão proibidas de cobrar propinas, mas é preciso apresentar medidas para atender ao impacto que isso vai ter sobre as famílias. Muito acho bem. que isso é muito importante. Exatamente. Eu tinha mais uma coisa para dizer sobre o desconfinamento. Não, vamos falar. Okay. Deixa-me só ouvir a Dalva, que está caladinha há muito tempo. Dalva, é a favor ou contra a multa do não uso de máscaras na via pública? Eu penso que é um debate, portanto, que este decreto veio gerar na nossa sociedade, se considerarmos, portanto, o nível de informalidade da nossa economia e também a alta taxa de desemprego, que é uma realidade. Portanto, eu entendo que é preciso que o Estado defina um mecanismo para, de alguma forma legal, obrigar as pessoas a se manterem nos seus aposentos, não é? E ainda assim, penso que o valor estipulado, não sei quais são os pressupostos estatísticos estabelecidos para se chegar a este número, estão acima daquilo que é a remuneração, inclusive, de um técnico superior. 5.000 a 10.000 kwanzas. Portanto, eu acho que deveriam ser tomada atenção, não é? Outras variáveis, olhando para outros mecanismos, não é? E olhar também para a questão da pobreza das famílias, não é?
É verdade que nós temos uma cultura, nós falamos com as mãos e choramos com as pessoas. É a nossa cultura. E, entretanto, este hábito, o costume que nós temos deve ser, como nós temos dito muitas vezes, desaprendido. Não é? E não penso que a imposição, portanto, do montante financeiro vai obrigar as famílias ou as pessoas a se manterem em casa. Eu acredito que esta medida poderá ainda voltar, tanto em tese de discussões a nível dos órgãos competentes, para podermos rever se efetivamente este montante vai ter um impacto, não é, daquilo que se espera do ponto de vista de confinamento das famílias. Porque, Chiesa, não podemos negar que do ponto de vista social, temos 2 inimigos. O primeiro que é a Covid e a segunda é a fome. Não é? É saber, entre a fome e a Covid, quem eu tenho condições de enfrentar. E ali é que a grande discussão, se vamos perseguir efetivamente esta obrigatoriedade financeira ou procuramos manter a política de mobilização e sensibilização das comunidades, não é? É um exercício que foi desencadeado pelo Estado, não é? Portanto, tão logo se identificou a Covid no nosso país e que em várias línguas foi feito e que continua sendo feito. Eu penso que esta ação deve continuar. Deve continuar também, não é? E num formato diferente, é o modelo de comunicação que está sendo feito. Hoje, há os testes massivos que estão a decorrer, em que os resultados são SGG, que é um resultado bioquímico. Não, eu penso que é preciso desmistificar. Diz-lhe alguma coisa? Eu particularmente, portanto, não tenho domínio da ciência de saúde, não é? Não sei o que isso quer dizer. Se me disser que é positivo, a mensagem é negativo... chega ou não E este aqui é o problema. Eu penso que... Portanto, a Comissão Intersetorial, neste particular, deve desmistificar para que o povo perceba o que é que isto significa. Tenho Covid, não tenho Covid, é inconclusivo, o que é que significa? Porque eu entendo que é uma linguagem muito técnica, que eu próprio tenho dificuldades de perceber. Voltando tanto à questão das imposições, eu dizia em instantes, Chiesa, o Estado pode rever, não é? O belo desta governação é que sempre que se adotam medidas que depois, se calhar, tenham um impacto negativo na sociedade, há sempre uma revisão e que é para poder, se calhar, ajustar um bocadinho mais a realidade da nossa sociedade. E penso que ali vamos poder ver se o Estado melhora, que medidas complementares poderão ser adotadas para garantir que as famílias, não é, se confinem. Eu penso que é por ali que tanto a Comissão poderá refletir, porque do ponto de vista financeiro nós conhecemos o empobrecimento e a situação econômica também não goza de uma boa saúde e por ali nós devíamos olhar para o bem das famílias a nível nacional. Refletindo um bocadinho mais sobre o destino das multas, o Governo já fez saber que isto irá parar para a conta única do Tesouro. Sim. A organização deste processo, como é que deve ser feita? Em sede daquilo que é matéria tanto fiscal ou tributária, está organizado, é a conta única do Tesouro, é lá onde são domiciliados, há uma conta de recolhimento em que os contribuintes fazem os depósitos e no final do dia as instituições, neste caso a AGT, faz a compensação, a regularização e deposita para a conta central da CUT. O problema não está nesta dimensão, porque a CUT, cada um deve ter o IBAN, quando pagamos os nossos impostos, fizemos a transferência direta e depois, no final do dia, um recolhimento para a conta central. Mas o problema é que não reside nesta dimensão. Eu penso que é um bocadinho mais... O problema está muito mais a fundo, não é? E como dizia em instantes, como é que eu vou, uma pessoa com nível de vida baixo, como é que eu vou me dividir ou optar entre o inimigo desconhecido, que é a Covid, e a fome que aperta a minha família?
corre o risco de poder ir, de ser contaminado ou morrer de fome. Eu penso que é em sede desta problemática que os órgãos do governo deveriam refletir e se calhar aprimorar um bocadinho mais aquilo que deveriam ser as medidas de coerção que deveriam ser adotadas para as famílias, sobretudo. Se calhar para o João, para a Isabel, 5, 10 mil kwanzas não faz diferença, mas aquele que não tem um emprego, que todos os dias precisa de 2 mil kwanzas para poder sobreviver e manter as suas famílias, faz toda a diferença, Kesa. Nós discutimos aqui, não é, que 8.500 kwanzas que estão no programa Kwenda para as famílias a nível dos municípios do interior, não é? Pareciam insuficientes. E eu defendia, e continuo a defender, para o agricultor que está na Bela Vista, 8 mil kwanzas faz a diferença. Mas, entretanto, em Luanda, 2 mil kwanzas ainda faz falta para comprar algumas coisas. Então, eu penso que há um espaço para podermos refletir e melhorar, olhamos melhor aquilo que são os mecanismos que poderão ser adotados para poder obrigar, não é, as famílias a se manterem nos seus aposentos. Josefa, que outros aspectos é que podiam ser tidos em conta nesta fase do desconfinamento, em que Angola começa a recuar? Mobilização, educação. Eu estou em crer que, apesar de todo este impacto, toda esta força, esta carga que tem a aplicação destas multas, eu ainda também estou em crer que quer o Governo, a Comissão Multissectorial, o próprio Ministério do Interior, que vai atuar, que vai aplicar as multas, está a preparar ou está a fazer já algum trabalho de mobilização. Ouvindo de quando em vez o porta-voz da polícia, não é? Aquela chamada de atenção, aquela conversa que ele vai tendo, embora também perceba que é um espaço fechado onde ele faz aquela chamada, este trabalho deve ser mais aberto para se chegar à população. Da mesma maneira que se está a testar nos mercados, também esta educação deve ser feita nos mercados. Porque a aplicação da medida de pressão, no nosso caso, deveria ser antecedida desta preparação que estamos aqui a defender. Então, eu acredito que, como disse a doutora Ringote, nós vamos ter a Comissão Multissectorial, o Ministério do Interior, o Ministério da Família, a Promoção da Mulher, e todos os intervenientes no processo de confinamento, desconfinamento, da saúde, e assistentes sociais e todas as outras pessoas devem, de facto, participar, fazer esse trabalho de mobilização. Da mesma maneira que aquela associação dos taxistas fica nas paragens a falar com os taxistas, não pode levar mais do que 7 pessoas, tem aqui um balde, tem que lavar as mãos. Também temos que nos preparar para fazer esse trabalho, porque, de facto, 5 mil, 10 mil, 2 mil é muito dinheiro. Defendo que é uma medida de pressão, por forma as pessoas a tentarem fechar-se um pouco mais. Mas também reconheço que é pesado e que tem que se fazer um trabalho para que as pessoas possam, de facto, encarar isso e mudar um pouco a maneira de se colocar. Vamos passar para outro tema, mas só para aproveitar aqui sim, em relação aos transportes, penso que o horário dos transportes deve ser equilibrado ao horário final das atividades econômicas que são permitidas. Os restaurantes fecham às 16 horas, não é, para as pessoas poderem se sentar e servir, mas tem um funcionamento para takeaway. Permanecem naquele local os funcionários para confeccionar os alimentos e distribuir. E são estes mesmos funcionários que precisam de transporte para voltar para as suas casas. Penso que deve haver aqui um equilíbrio entre o horário do transporte, não é, o teto que foi estabelecido, ou o limite que foi estabelecido, e as atividades econômicas que ainda continuam a ser exercidas após as 18 horas. As medidas têm que ter em conta a realidade social do país. E um outro comentário que eu gostava de fazer sobre essa questão do confinamento, e é uma questão que me preocupa bastante, tem a ver com a falta de agregar a mensagem que se faz relativamente ao Covid a outras questões, particularmente a questão da violência doméstica. A violência doméstica em tempos de confinamento tem aumentado, e isso nos dizem as organizações não governamentais que trabalham questões de violência e questões de direitos das mulheres. E eu não vejo, por exemplo, no âmbito da comunicação institucional, não vejo a intervenção do Ministério da Família e Ação Social no sentido de
fazer passar informação relativamente à violência doméstica nestes tempos de Covid, educar e preparar as pessoas sobre essa matéria. Eu não vejo isso. O que eu vejo é um afrouxamento da comunicação institucional relativamente às medidas. Não basta só aquele hashtag fica em casa, até porque há muita gente que não pode ficar em casa porque não tem condições para estar, mas era preciso aproveitar a televisão pública, a Rádio Nacional, que são equipamentos, são estruturas do Estado, para passar a mensagem relativamente à violência doméstica. Achas que o MASFAM neste momento está apagado? Está, quase não se ouve falar da intervenção que o Ministério da Ação Social está a ter nesta fase da Covid. E isto é muito importante, porque nós estamos a falar de confinamento, o que significa mulheres e crianças fechadas em casa com os seus agressores. E nós já ouvimos também comunicação do MASFAM que os centros de acolhimento para vítimas de violência estarem encerrados por conta do Covid. Qual é a outra medida alternativa? Como é que a gente garante a segurança das mulheres e das crianças nesta fase do Covid, quando os pais, e geralmente a gente sabe que quando se agrava a condição social, também a violência dentro de casa aumenta. Quando as famílias estão todas submetidas a essa vulnerabilidade, que empresas estão a fechar, enfim, tudo isso precisa ser pensado. E eu, infelizmente, isso me custa muito ver, é que o nosso Estado está muito preocupado a fazer legislação e a exigir que as pessoas cumpram, mas não se dá resposta a necessidades que são reais e que afetam todos os dias a vida das pessoas. Achas que está a faltar aí alguma sensibilidade para os nossos problemas do dia a dia? Sim, porque nós às vezes pensamos que estamos às vezes a impressão que dá é que nós estamos na Dinamarca. Está a ver? Uma pessoa diz assim, o transporte público, os táxis não podem lotar, mas nós não temos transportes públicos em Angola, nós não temos um sistema de transporte público que garanta que as pessoas cheguem aos trabalhos. Têm visto como é que as paragens estão a ficar? Cheias de gente, as pessoas estão apinhadas aí e suscetíveis a serem contaminadas. Encerrar os serviços de táxi a uma determinada altura, depois fica todo mundo lá. Estas questões têm que ser pensadas, por isso é que existe uma comissão. E a pessoa pergunta, gasta-se tanto dinheiro para colocar essas comissões juntas, para estarem a se reunir, toda hora reúnem, e depois as medidas que fazem é decreto. O decreto não resolve a vida das pessoas. O que é que resolve a vida das pessoas? O que resolve a vida das pessoas são ações concretas. E essas ações concretas, como é que se chegam a elas? Com concertação com as pessoas, com concertação com os grupos que está a faltar diálogo com os parceiros sociais? Falta, infelizmente, falta. E quem é que chamou já, por exemplo, falando concretamente na questão da violência contra a mulher, a Josefa trabalha com uma instituição que fala sobre questões de direitos das mulheres. Pergunta se a Josefa já foi ouvida, já foi convidada para falar sobre essas questões, qual é o impacto que tem na vida das mulheres. Não estamos a falar sobre isso e todos os dias ouvimos o Estado a dizer estamos a fazer um esforço e as pessoas não podem criticar porque se criticarem são do contra. Não pode ser. Mas está aqui a Cisaltina a fazer críticas. Não, mas a Cisaltina vem um dia aqui só e fala. Não é só. É verdade, nós não podemos. O Covid, sim, e a Dalva falou muito bem sobre a questão das pessoas, porque as pessoas gerem os riscos. A pessoa gera o risco. O que é mais grave para a minha existência? É a fome ou é o Covid? Está a ver? A pessoa não sai de casa porque quer e depois o Estado acha que para resolver isso é por multa. Não, se cobrarmos multa, as pessoas não vão sair. As pessoas não estão a sair de casa para ir passear. Quem está a sair de casa para ir passear são os que estão a ir inaugurar coisas. Você tem uma delegação provincial, tem lá um governador provincial, mas você tem que sair de Luanda para ir inaugurar. Por quê? É o mesmo governo. O governador não pode inaugurar, o delegado provincial não pode inaugurar, o diretor provincial tem que sair daqui uma comitiva, leva um monte de gente, gasta um monte de dinheiro e depois não há dinheiro para atender questões que são do dia a dia da vida das pessoas. Eu penso que é preciso olhar para o país com olhos de ver e procurar soluções para resolver a vida das pessoas. Punir não resolve.
punir não vai resolver, as pessoas vão continuar na rua, vamos lotar as prisões, vamos fazer tudo isso e não vamos resolver. Muito bem, vamos passar então para outro tema. 4 dias depois, o impasse que impedia a descarga das 800 toneladas de carapau apreendidas a um navio ucraniano no Lubito foi resolvido na passada terça-feira. A operação de descarga, que só arrancou logo após a recepção da notificação do Ministro da Agricultura e Pescas, exigida pelo armador do navio, envolve 10 caminhões que, portanto, transportavam o pescado confiscado para armazéns da cidade de Benguela. Vamos começar por ouvir a Josefa Lamberga. Josefa, porque estás aqui em estreia no nosso programa. A exigência do armador faz todo sentido ou não? A resistência que fez, portanto, só entregava com um documento oficial. Não faz, porque o armador, ele violou a vedação. Ele tem licença para pescar, ele tem mesmo a licença para pescar em Angola, ele tem. O armador, como tem licença, ele também conhece os limites. Ele sabe que nós vivemos um período de vedação do carapau. Ele sabe que de junho, né, acho que é de junho a agosto, se não estou em erro, ele não pode sequer pescar aquela cota que ele tem direito, de que ele tem direito. Quando ele vai, pesca, arrasta aquelas 8.000 toneladas, ele sabe que violou. Na licença dele existem cláusulas. Ele sabe que violou, vai pagar. Violou, vai ter que respeitar a sanção. Então, como é que se pode entender esta resistência que fez? Pois não sei se essa expressão é bonita, mas acho que é um bocadinho da arrogância, um bocadinho do poder. E dos limites também, acho que dos limites, questões do direito vão corrigir, dos limites das normas dos direitos e do direito internacional, acho, porque é um navio ucraniano com uma bandeira camerunesa. O que significa dizer que estamos dentro do território camerunês ou ucraniano. Então, nós temos que respeitar alguns limites. Para entrar, temos que conversar, tem que se ter autorização, mas houve aqui um extrapolar na exigência, na arrogância dos tripulantes, que provocou então esta celeuma toda, porque não era necessário sequer chegar-se até à procuradoria, ir a tribunal. O armador sabia o que estava a fazer. Acho que vício já de algumas práticas, porque não deve ser novo, não deve ser a primeira vez. Isso é vício de algumas práticas. E como estamos habituados a resolver muito destas questões com um bocado de gasosa, umas moedas por baixo, então fez com que, acostumados a essa facilidade, eles tivessem peito, cara e coragem para enfrentar as autoridades. Ninguém entra no navio. Eu não permito. É que nem a polícia eles permitiam. Acho isso um bocado de arrogância, um bocado de, sei lá, vaidade, qualquer coisa ali que não funciona direito, que eu só encontro explicação na facilidade com que nós temos abordado os navios que fazem a arrastão do nosso pescado. A fragilidade que deve existir nas normas que proíbem a pesca do carapau, porque se é um período que não se pode pescar, se é vedação, por que é permitido que se pesque 600, 400 toneladas? Por que é que se pode pescar? Por que é que a pesca de linha não pode tirar carapau, mas os arrastões podem levar então, carapau? A fragilidade começa conosco. Começa conosco. Só consegues fazer confusão na minha casa se eu lhe der espaço. Não é? Temos que organizar a casa. Temos que organizar a nossa casa. Enquanto nós não nos organizarmos, ninguém nos vai respeitar. Existem leis. Eu dou-lhe a licença, dou-lhe a autorização para você vir pescar nas minhas águas. Você vem, você falta com respeito, você viola as minhas leis. E você ainda me quer dar ordens? Alguma coisa está errada. E só pode estar errado do nosso lado. É a fragilidade, o nosso defeito do deixa andar, do olha, do passa por baixo de alguma coisa, está na base... Fragilidade das instituições, é isso? Das instituições, dos nossos comportamentos, de tudo isso. As nossas leis são muito bonitas, mas a aplicação é muito débil. Ringote, este episódio foi um claro desafio às autoridades angolanas. Ok, deixa-me primeiro aqui fazer um ponto prévio e trazer aqui alguma clarificação no âmbito do direito marítimo, que é um ramo do direito que estuda
as relações jurídicas entre, tanto no ramo do comércio marítimo, fluvial ou lacustre, dos navios, tanto a sua navegação, e também dos direitos e obrigações das pessoas que atuam neste segmento. E nesta perspectiva do direito, existem vários atores que juridicamente são chamados sujeitos, não é jurídicos, pessoas jurídicas. Entre eles nós temos, o primeiro é o armador, que é a pessoa que a sua conta e risco, não é, procede à promoção, à exploração, tanto de uma navegação, sem que este seja o titular deste navio. A seguir nós temos o dono da armação, que, em outras palavras, é o dono do barco. Não é o armador. E depois temos ainda o dono da licença, que é o proprietário da licença. Este, sim, está licenciado no mercado em que está inserido e tem a responsabilidade de poder dar a conhecer a quem ele, no âmbito do direito civil, fizer um acordo para poder passagem da sua titularidade. E, por fim, que eu considero que é o 4, também é o comandante, que nós podemos chamar comandante de bordo, não é? Que esta é uma pessoa com capacidade intelectual, que conhece, que é responsável pelo todo o crew, o pessoal e a sua navegação. E estas pessoas, a sua relação é dada no âmbito do direito civil, acordos estabelecidos. Primeiro, eu sou um armador, utilizo um barco, tenho expertise de utilizar, o barco não é meu, a licença não é minha, é de uma outra pessoa que me foi, em âmbito de um acordo, me foi cedido. E no nosso caso muito particular, a temática que se gerou e que foi alvo de grandes debates tanto incendiados aqui no nosso país, penso que houve cá um distorcer da informação, porque a realidade, porém, trata-se de uma empresa de direito angolano, com titularidade e reconhecimento a nível do nosso mercado. Isto mudaria o cenário? Muda completamente o figurino, porque é uma empresa angolana que é a dona da licença. Ela pegou a licença e deu a alguém. Essa pessoa, do ponto de vista jurídico, tem a responsabilidade de informar a quem ele estabelecerá este acordo quais são as regras, as normas estabelecidas no seu ordenamento jurídico relativo ao segmento do mercado, o dono da licença, por um lado. Por outro lado, o Decreto Presidencial 130/20, de 11 de maio, que estabelece o regime de gestão da pesca marítima continental, tanto fluvial e do sal. Na sua linha G, do número 1, do artigo número 4, veta a pesca do carapau, não é, durante este período, para todas as entidades licenciadas. O que deve ter acontecido, e o que transpareceu ter acontecido, é que esta entidade poderia não ter o conhecimento daquilo que são as normas, porque o homem da licença não lhe passou a informação, ou poder, a moto próprio, a sua responsabilidade, ter violado as normas. Mas isso justifica este fim-capé feito pelo eu penso que é um desconhecimento, é que é uma porque medida... ele exigiu um documento oficial. O armador não é o dono do barco. O dono do barco é uma terceira pessoa, que ele tem o direito de licenciar o seu barco, dar a conhecer as entidades e, para que a utilização seja dada na finalidade para a qual o seu bem foi licenciado. Depois tem o dono da licença, que é a empresa que obteve a licença junto do Ministério das Pescas, agora é Agricultura e Pesca. Este, sim, ao passar o seu título a uma outra pessoa, e o que acontece muito no nosso mercado, tem que informar, olha, não pode pescar, a lei é esta, tem esse decreto, do mês X ao mês Y, não podes pescar, não podes fazer isso. Não tendo cumprido com a sua obrigação legal, esta entidade é o responsável por este ato praticado. Logo, a discussão que poderá surgir em sede daquilo que quem vai assumir, quem vai pagar os 500 milhões, eu considero que é questão periférica. O Estado agiu no limite da lei e esteve muito bem o Estado. O comandante, enquanto figura jurídica, vai cumprir com as suas responsabilidades no âmbito do Ministério Público. E o segundo sujeito, que é o dono do título da licença,
também tem a sua responsabilidade. Depois vão discutir quem paga. Essa questão de quem paga, como paga, é outra discussão. Mas qual é o foco neste momento? Não, o foco é o titular da licença. Quem é o dono da licença? É preciso chegar ao dono da licença. Não, o Estado já sabe. Eu não tive a informação de quem é o dono da licença, mas é uma empresa angolana. Esta empresa é uma empresa nacional, não é? Que passou a sua titularidade, como dizia em instante, a uma terceira pessoa e deve ter omitido também na passagem da informação referente àquilo que são as responsabilidades ou as normas jurídicas estabelecidas em Angola. Este é o único problema. Então, depois, se a bandeira, não se coloca, não está em tese a reflexão no âmbito do direito internacional. É uma relação, tanto do âmbito privado, do direito privado, e que nesse domínio vai se tratar. Eu penso que a discussão é vista nesta dimensão. Após o pagamento desta multa, portanto, da multa, o armador leva o peixe ou o peixe fica aqui em casa? Isso, já houve um confisco, não é? Houve um confisco porque houve uma violação, não é? Também é parte da penalização, portanto, que o processo por si só se encerra. Eu penso que o carapau é para nós, Chiesa, e nós precisamos do peixe, não é? E um peixe que veio do Lubito, não é? E penso que é bom e todo mundo gosta. Deixa-me ouvir a Cisaltina. Cisaltina, esta multa que foi aplicada ao armador é compatível ao crime que foi cometido? Bom, eu não sei muito bem como é que se chegam a esses cálculos, mas as proibições de pesca em determinados períodos do ano tem a ver com a preservação da espécie, tem a ver com questões ambientais e, portanto, as multas, neste sentido, não só aqui, mas em outros lugares, costumam ser pesadas para os violadores, os prevaricadores destas medidas. E então, deste ponto de vista, me parece que a multa me parece ser, não sei, não posso dizer se é ou não razoável, mas posso dizer apenas que costumam ser pesadas. Eu concordo quando a Dalva falava sobre a questão da informação. Eu penso que não se passou a informação correta nem na sua totalidade em relação a este caso, o que para mim também dificulta um pouco tecer alguns comentários em relação a isso, porque eu não ouvi a posição da outra parte. Eu ouvi notícias, ouvi inclusive algumas insinuações. Não houve contraditório. Sim, algumas insinuações que foram feitas, inclusive associando determinadas figuras do poder político ou do anterior governo, do anterior executivo, que teriam ligações com essas empresas, quando na verdade a empresa é identificada e, como bem disse a Dalva, é uma empresa de direito angolano. Do que eu pude perceber um pouco de algumas comunicações que a empresa e as pessoas ligadas à empresa foram fazendo, o que se deu nem se tratava de uma questão da soberania, conforme muitas pessoas disseram. A soberania de Angola estava em xeque por causa do carapau. Mas o que eu entendi é que havia sim um consentimento e um reconhecimento de que se violou uma norma, que o carapau não devia ser pescado, e também as pessoas na embarcação não teriam declarado a presença do carapau na embarcação, e isto por si só configuram transgressões, enfim, tudo isso. Agora, há uma coisa que foi dita, que também me saltou à vista relativamente a esse caso, e que tem muito a ver com a resistência em entregar o carapau, é que parece que nestas situações o que acontece é que o capitão da embarcação é o fiel depositário da carga. E neste caso em particular foi indicado uma outra pessoa para ser fiel depositário da carga. E é aí onde se estabeleceu
a diferença. Eu penso que sim, o Estado tem que agir nessas situações e implicar a punir, como deve punir os prevaricadores, mas também penso que não é uma boa prática nós enveredarmos por essa justiça popular, essa coisa de... Qual é a prática ideal? A prática ideal é mesmo seguir as normas e os procedimentos. Por exemplo, se a empresa fala numa lei que existe e que esta lei estabelece quem é que deve ficar responsável pela carga numa situação como essa, enquanto se faz a tramitação para o pagamento da multa, isto deve ser observado. Não é? Isto deve ser observado e me parece não ter sido observado, o que depois motivou a resistência do pessoal da embarcação. Mas, como disse, são coisas que não foram bem apuradas e aí eu acho que o jornalismo, neste caso em particular, também deixou a desejar pelo facto de não ter feito o cruzamento da informação e de ter providenciado o contraditório adequado para que nós possamos ter uma imagem real do que efetivamente se passou. Sandra, este episódio, qual é a reflexão que faz sobre este episódio? Bem, na falta de informação, não se teve acesso à informação das duas partes, mas por aquilo que foi necessário em termos de ação do Estado angolano, foram tomadas as medidas adequadas de acordo ao ordenamento jurídico vigente e, entretanto, a reflexão que se faz é da própria resistência em si de cidadãos estrangeiros em território nacional, sendo apenas fiel depositário, sendo comandante, sendo proprietário, mas a reflexão é de estrangeiros que continuam com a petulância que foi também motivada ou que permanece ainda devido a um comportamento muito recente, não só de estrangeiros, mas de nacionais que acobertavam esses estrangeiros e, diferente do posicionamento deste indivíduo, tenho a plena certeza que num país diferente e que não fosse África, seria completamente... Teria outra postura? Teria uma postura não apropriada a que o indivíduo teve. Entretanto, qualquer cidadão, quando está em território alheio, independentemente de estar dentro da sua razão, de estar dentro de todos os procedimentos jurídico-legais competentes, deve se posicionar não de forma arrogante, mas de forma humilde, poder então fazer chegar a informação que é merecida. Mas também acredito que este posicionamento deveu-se mesmo ao facto de saber, não é, que estava fora da norma que está estabelecida, não é? Que de 1 de julho a 31 de agosto não se pesca ou não se faz a arrastão do carapau nas quantidades em que o indivíduo fez ou que este navio pesqueiro fez. E, entretanto, a resistência, talvez na tentativa de não declarar os números reais daquilo que foi a atividade pesqueira, resultou neste comportamento que é completamente reprovável. E o setor das pescas, não é, enquanto subsetor, setor produtivo, é um setor muito importante para o nosso país, porque, graças a Deus, temos uma extensão marítima que favorece e que representa uma riqueza incalculável, porque não se esgotam os recursos marinhos até hoje em todos os mares, em todos os oceanos, vão-se estudando os recursos marinhos que existem e deve ter aqui uma atenção especial por parte dos órgãos que têm de decisão. Penso que o Ministério da Agricultura e Pescas, a esta altura, deve continuar a enveredar esforços para a formação de fiscais pesqueiros, fiscais de navegação, que tenham não a vaga noção, mas alguma informação desde
último ciclo de governação, que havia essa forte reclamação a nível do setor, que precisam de ser feitos investimentos ao nível da fiscalização para prevenir que situações do género, entre outras, não é? Voltem Como a acontecer. embarcações de pequeno porte que querem estar a pescar a um limite marítimo que não é o recomendável, que não é adequado por questões de segurança. Portanto, eu penso que a fiscalização marítima, neste sentido, deve ser reforçada. Dalva, como é que anda o negócio do peixe em Angola, neste momento? Como é que é o negócio? Mas antes de responder à questão da riqueza, eu gostava de dizer aqui duas notas. Pela informação que foi posta a circular e as imagens que tivemos a oportunidade de ver tanto na televisão, para mim não ficou claro, não é, quem era o fiel depositário. O que pude compreender, sim, pelas diligências feitas, até porque aconteceu no Lubito, tive alguma facilidade de obter informação, é o fato que a titularidade é de uma entidade privada. E neste domínio, penso que as autoridades locais estiveram muito bem, porque se olharmos um bocadinho para trás, um dos aspectos de notoriedade foi o fato de terem solicitado a documentação, para se poder determinar qual seria o foro de discussão. Estamos em sede de um direito privado, de um direito internacional ou direito privado. E neste domínio estiveram muito bem. E quando se determinou que era um negócio, portanto, privado, a relação era privada, ali, portanto, conseguiu-se então buscar a intervenção do Ministério Público para que então pudesse fazer a contraposição àquilo que era a postura do comandante. Eu não sei se o comandante é o fiel depositário. Ele não é o dono do barco, ficou claro. Não é o dono da licença, portanto, isto é uma questão que depois os órgãos tanto do direito poderão efetivamente determinar, portanto, aquilo que é a natureza da problemática. E me coloca, como é que é no negócio do peixe? Eu não sei, mas o que eu posso dizer, há um esforço muito grande, não é, tanto do nosso governo, e este é um dos aspectos em querer melhorar ou regular mais este segmento do mercado. Acreditas no mercado negro do peixe em Angola? Acredito nisso e muito mais coisas, Chiesa. E antes de voltar à questão inicial, é importante deixar aqui uma nota para os titulares de licença, não é? E o Ministério da Agricultura e Pesca aqui deve ter um trabalho, tanto a área jurídica muito forte, que é para rever o modelo de concessão das licenças para as entidades nacionais, porque o que de fato existe há muitas entidades com licenças e que terciarizam essas licenças na passagem desta licença não há cá um trabalho interno de informação. Não se passa apenas a licença, é preciso dar também o conhecimento a estas entidades, quer nacionais ou estrangeiras, quais são as normas, as leis, as regras que existem no país para que no final da cadeia a responsabilidade não caia novamente a ele. Portanto, e entendo que só assim é que nós vamos conseguir, se calhar, olhar para este segmento com maior responsabilidade. E há mercado negro, portanto, se olharmos para o decreto 130, portanto, /20, estabelece a gestão das pescas marítima, continental, fluvial, portanto, ele faz a delimitação daquilo que se considera, tanto as milhagens da costa para fora, não é? E nós, tanto, temos que reconhecer que ainda temos déficits, não é? Do ponto de vista de material, de equipamento, de barcos, de capitania, para poder fazer uma fiscalização efetiva. Isso precisa de radares, é um investimento avultado, que é para mais drones, não é? Drones noturnos, que é para poder fazer aqui uma fiscalização do perímetro ou da costa nacional. E na ausência deste investimento, há um aproveitamento muito grande. E eu saúdo aqui a Cisaltina quando disse que lá fora, portanto, as multas são mais pesadas. Na Noruega, as multas, quando se viola, quando há violação desta índole, não é apenas por pescar, tem também a ver com as ciências marítimas e o ecossistema, porque há fazer reprodução dessa espécie e outras coisas mais. E, entretanto, as multas, em alguns casos, são pesadas. Não, parecem ser pesadas. Podem até ir para o foro penal. É verdade. Cancelamento das licenças. Essa é a primeira, dependendo da quantidade, há métricas, até X toneladas, a multa é X, acima desse X é o cancelamento, mais desse limite o foro já é penal. Então, eu penso que duas coisas também.
Sim, temos de apelar tanto os donos das licenças, não é? E o governo também olhar um bocadinho mais para este segmento e fazer algum investimento que é para podermos garantir que consigamos ter tanto a pesca marina com maior controle. Sim. Bom, então vamos para o intervalo. Quando voltarmos, vamos falar sobre as novas notas do nosso Kwanza. Feminino. Cisaltina Cutaia, portanto, querias acrescentar aqui algumas coisas? Sim, só uma questão relativamente àquilo que a Chiesa colocou, sim, sobre o negócio, o mercado sujo do peixe. Eu acho que, eu não gosto de usar a palavra mercado negro, eu acho que eu uso sujo. Eu acho que nós temos que falar também sobre, e até isso será uma oportunidade mesmo para convidar os responsáveis do setor da pesca, do Ministério da Pesca, para falar sobre isso. Porque o país tem uma deficiência muito grande, as minhas colegas estavam a falar da fiscalização, mas tem uma deficiência muito grande de patrulhar, por exemplo, os nossos mares e identificar pescadores ou piratas ou enfim ilegais que arrastam o nosso peixe e depois nos vendem como peixe importado. E nós temos isso. E isso não se faz sem a conivência de pessoas dentro da estrutura, seja do Ministério, seja das administrações, enfim, seja de todo do Porto, enfim, tudo isso, para que isso aconteça. É um negócio. Nós tivemos, o ano passado, ouvimos notícias de matérias que a Namíbia estava a levar a tribunal pessoas ligadas envolvidas em processos de corrupção, ligadas à pesca ilegal e que envolvia pessoas daqui da Angola também. Então, há uma necessidade do nosso governo, por exemplo, investir nessa questão para podermos ter controle dos nossos mares. A gente vê os navio espanhol, navio chinês, navio não sei das quantas, levam todo o nosso peixe, depois nós estamos a comer o peixe que vem... sem controle? Sim, não se pode dizer que não é sem controle, porque é um caos organizado. Por um lado, sim, não temos a capacidade de ir lá, mas quando o peixe entra, quando atraca, sabe-se que há um envolvimento de pessoas do nosso país. Então, há uma necessidade de se fazer, equipar as instituições para que possam melhor investigar, mas depois também desmantelar essas redes. Isso é fundamental. Muito bem, vamos voltar aqui ao comunicado da ATPA. O Conselho de Administração da Televisão Pública de Angola leva ao conhecimento público que, devido à necessidade de ajustes pontuais no seu sistema central de UPS, a emissão da estação nos canais 1, 2 e internacional será interrompida por um período aproximado de 30 minutos à meia-noite do dia 11 de julho. Entretanto, lembra que durante o período em que decorrer esta intervenção técnica, o canal internacional vai continuar a emitir para a Europa. Bom, vamos continuar com o nosso programa. Vamos falar agora do nosso Kwanza. A nova família do Kwanza Série 2020 entra em circulação a partir do dia 30 de julho, anunciou o governador do Banco Nacional de Angola, José Lima Massana. O governador explicou que as novas notas entrarão em circulação de modo progressivo a partir do dia 30 de julho, com as cédulas de 200 kwanzas, em setembro a de 500 kwanzas, outubro as de 1000 kwanzas e em novembro as de 2000 kwanzas. Bom, vou começar com a Dalva Ringot. Dalva, vamos falar do Kwanza nosso, de cada dia. O que é que, de facto, portanto, do ponto de vista do impacto que esta medida pode trazer para as populações, há também algum receio? É natural que as famílias tenham esta reação, não é? Porque sempre o que é novo, há sempre um impacto tanto... como se diz em inglês, in your face. Mas permita-me cá dizer, Chiesa, uma das razões fundamentais, não é, melhor dizendo, para a alteração ou substituição das cédulas fiduciárias ou de notas, não é, estão alicerçadas em dois aspectos fundamentais. O primeiro é o seu estado de conservação e o segundo é a segurança. E julgo bastante natural que o Banco Nacional, enquanto autoridade monetária,
tenha constatado um elevado número de notas do ponto de vista da conservação em mau estado de conservação e que tenha resultado em queimas, porque os dinheiros são queimados quando o seu estado de conservação não é deplorável. Vale cá referir, no domínio da conservação, que as economias cash, como as nossas, não é? Em que as transações são feitas em dinheiro, há pouca utilização do dinheiro eletrônico, dos multicash, pagamentos, agora vamos melhorando bastante, não é? Mas, sobretudo, na realidade, nós continuamos a ter uma economia cash em função do tipo de papel utilizado na produção das cédulas. Estamos a falar que o nosso papel é um papel de algodão, não é? E que, após um período considerável, eles se deterioram. E essa deterioração tem impacto efetivo naquilo que é a reserva de valor, a função reserva de valor da moeda, por um lado. Por outro lado, do ponto de vista de segurança também, podemos compreender que o Banco Nacional, eu compreendo que o Banco Nacional deve ter registrado, não é, que em algum momento estas notas podiam ter sido sofrido falsificação, não é? A contrafação, melhor é a falsificação para as pessoas lá em casa perceberem. E também associado a esses dois fatores, por um lado é a questão do estado de conservação, o segundo é a facilidade de falsificação, tenho proposto ao titular do Poder Executivo, né, a fundamentação para a alteração destas notas. Mas eu também, eu devo cá dizer que a preocupação das famílias é legítima, como dizia há um instante, mas não tem impacto rigorosamente nenhum. Vai ser uma substituição, como aconteceu em 2013. Em 2012, o país produziu novas notas. Portanto, agora estamos em 2013, entrou a nova família. E agora estamos em 2020, portanto, é um período considerável. Vale notar, Kesa, que as instituições que fazem, portanto, chama-se engraving and printing, a gravação e a impressão das notas, recomendam que os países que têm economias com um grande fluxo de utilização cash, que utilizam moedas, que o papel utilizado para impressão é o papel de algodão, a duração dessas notas não deve ser um período superior a 7 anos. De 5 a 7 anos, o recomendável é sempre proceder à sua alteração. E em sede desta matéria, o Banco Nacional esteve bem. É verdade que as notas, depois de passarem no mercado informal, para as senhoras que vendem, não é? O dinheiro perde a sua qualidade e é muito fácil de ser falsificado. E a grande novidade é a utilização do polímero. O polímero é uma nota de plástico, já é similar ao que se utiliza hoje, por exemplo, na Inglaterra, na Turquia, o Japão também usa polímero, Nova Zelândia. Portanto, a capacidade de duração é maior, já vai há mais de 30 anos. Estamos aqui a projetar que nos próximos 30 anos, Angola, salvo se haver uma situação extraordinária, não é? Nos próximos 30 anos, pela qualidade que as notas se nos apresentou, não é? Não vai alterar esta nota. É plástico, não estraga com chuva, não estraga no bolso, tem aquilo que são as figuras geométricas e químicas ali apresentadas, têm uma duração maior, identificam-se também com a nossa cultura, temos o pensador numa perspectiva maior e outros elementos também de segurança que esta nova família de notas traz para Angola poderão então aportar para aquilo que deverá ser a nossa utilização. Rinaldo, já volto assim, deixa-me ouvir a Cisaltina. Cisaltina, temos a impressão de que sempre que temos um governador, há claramente a produção de dinheiro. Essa, na verdade, é uma falsa impressão. É realmente a sensação que as pessoas têm, né? E acontece também quando há um novo diretor para os serviços de imigração também. Dá-se aí um problema com a questão dos passaportes, porque alteram contratos, enfim. Né? Mas é uma falsa sensação ou de facto é o que acontece? Não sei, é uma coincidência, não sei se é coincidência, mas é realmente uma coisa que acontece. Mas a alteração das notas é uma coisa comum que se faz por causa da deterioração das notas e também por causa
por causa das questões de segurança, a facilidade que depois se encontra na falsificação dessas notas é que geralmente leva os governos a alterarem as notas. E a questão que preocupa a sociedade, assim de um modo geral, tem a ver com os valores, porque para fazer dinheiro custa dinheiro e não é pouco dinheiro, e principalmente para aqueles países como o nosso que não produzem internamente as suas notas, têm que terceirizar, têm que importar a produção das notas, isso custa dinheiro. E numa fase de contenção, é legítima a preocupação das pessoas relativamente a saber se é prioridade, de facto, diante de todas dos nossos problemas que nós temos, fazer uma despesa desta natureza para cuidar dessa questão das notas. Eu sei que houve um concurso, enfim, 3 empresas, mas depois também não se falou qual é a proposta que cada uma das empresas aprovou, mostrou, para depois nós sabermos e entendermos por que foi escolhida aquela. Enfim, essas coisas seria interessante no âmbito da transparência e da informação, seria interessante que os cidadãos soubessem, até para compreender melhor o processo e a relevância desta atuação. A mim me preocupa, por causa do nosso histórico mesmo em relação a estas matérias relacionadas com as cédulas, preocupa-me a questão do destino das notas velhas, né? Porque nós já tivemos situações em que dinheiro que já deveria ser destruído no âmbito das práticas, quando há a troca de notas ou substituição de notas, as boas práticas ou as práticas internacionais mandam que elas sejam invalidadas e depois destruídas, né? Mas nós já tivemos situações de notas que depois foram aparecer nos cafocolos e foram depois aparecer aí porque pessoas ligadas ao sistema financeiro não foram destruindo estas notas e depois isso cria um desequilíbrio, cria uma série de problemas que de certa forma comprometem todo o propósito de se fazer a troca da moeda e, enfim, eu acho que, nesse sentido, a preocupação é essa relativamente mesmo ao destino que se vai dar e aos processos que sejam observados para evitar situações como estas. Muito bem, deixa-me ouvir a Sandra. Sandra, portanto, do ponto de vista, estávamos agora a fazer análise do ponto de vista econômico, vamos guiar-nos um bocadinho do ponto de vista político. Vamos ter uma nota com apenas um rosto, que é do primeiro presidente de Angola. Qual é a leitura política que faz disso? Normalmente as notas, as cédulas monetárias de todos os países, a arte monetária acompanha a cultura e a história do país. Entretanto, vai ficar ali o rosto do primeiro presidente de Angola. E eu não acho que seja um assunto relevante e que mereça... Havia necessidade de se retirar o outro rosto? Há necessidade de se ter uma nota com padrões internacionais aceitáveis, há necessidade de ter uma nota com qualidade e duração que permite ao nosso Banco Central poupar em termos de manutenção nesta questão. Eu acho que o foco prende-se exatamente ali. O antigo presidente José Eduardo dos Santos... Exatamente. Sim, eu já disse que é uma figura incontornável, marcou a história deste país e, no entanto, tem o seu reconhecimento de várias formas. Eu acredito que a nota está em constante mutação por causa desses aspectos de segurança, mas o facto de lá ser retirado não vem aqui levantar qualquer problema que seja digno de debate. Eu acredito que o que deve constar como referência consta, que é o primeiro presidente. Eu acho que é um não assunto. O verdadeiro assunto aqui é de facto a segurança, tentarmos estabelecer aqui padrões que permitam a não falsificação destas cédulas e não exatamente a retirada do antigo presidente de Angola. Sandra, dá-se um segundo, deixa exatamente. Se me permite um comentário,
peço desculpas por interromper, relativamente a essa questão do design, das notas, enfim, eu não acho que seja um não assunto a discussão sobre quem deve vir representado nas nossas notas. Eu acho que isso é um assunto que até devia ser discutido a nível nacional, para que as pessoas, para que o dinheiro refletisse o sentimento geral das pessoas, do povo. Era necessário um referendo? Geralmente não sei se seria ao nível de referendo, mas pelo menos ouvir as pessoas. Geralmente, eu não acho correto que a questão da nota seja uma decisão de um partido, ou de um grupo, ou do governo só. Eu não acho correto isso, porque o dinheiro representa mas a discussão da nota não foi de um partido? Foi da Assembleia Nacional. Não. E naturalmente... Não. Isto passou em Assembleia Nacional? Não devia ser. Eu acho que deviam perguntar aos angolanos o que é que acham mas de os angolanos estão representados na Assembleia Nacional. Quem devia estar nas notas. A questão deste... Eu, particularmente, acho que nem devia estar o primeiro presidente da República. Quem é que devia estar? Eu acho que deveriam estar figuras que reúnem maior consenso. Porque, por exemplo? Sim, as nossas figuras históricas, a rainha Gingabande, por exemplo, não, eu acho que essa é uma figura que reúne consenso, né? Outras figuras de outras zonas do país. Achas que o primeiro presidente não reúne consenso? Não, o primeiro presidente... A figura do primeiro presidente de Angola é marcada por uma série de episódios que não abonam, né? Muitos destes ligados com a questão do 27 de maio. Então, eu acredito que a questão foi discutida no fórum que é competente, não é? A Assembleia Nacional, estão lá representados todos os angolanos, porque os partidos que têm assento parlamentar foram eleitos pelo povo e, naturalmente, quem tem a maioria, não é, acaba por fazer passar a legislação à vontade que é aplicada, não é? Não vamos aqui tentar dizer que para estas questões que foram levadas à Assembleia foi apenas um partido que decidiu. Mas eu continuo a referir que é de facto um não assunto. Nós temos os nossos símbolos nacionais, nós temos as figuras que representam Angola independente e vão continuar a merecer o respeito da população. Em termos de figuras consensuais, para cada região de Angola existe uma figura consensual. Seria muita confusão. Existem vários reinos, não é? Existem vários reinos, quando tivermos que olhar para aquilo que é a história de Angola. Existem várias culturas e não vamos encontrar uma figura consensual no Sul, a mesma figura consensual no Norte. Portanto, eu acho que são argumentos que não devem ser aqui levantados, porque os aspectos históricos, e está ali, estamos a colocar nas várias, o país está a colocar nas várias cédulas, os vários monumentos não, mas aquelas questões naturais, não é? O nosso potencial turístico, o nosso potencial natural, tem ali a Serra da Leba, as Grutas do Zenzo, essas são criam mais consenso do que criam mais consenso do que exatamente estar a personificar. E nós nós enquanto cidadãos temos que aprender sim a história do nosso país, mas é preciso aqui realçar que em todas as histórias a nível mundial existe um contraditório, existe uma ala que tem a sua versão para contar, ou seja, a palavra consensual é uma palavra bastante discutível, porque é difícil em todos os assuntos encontrar um consenso por causa das partes que existem, por causa das vertentes ideológicas e volto aqui a reiterar que o não assunto não é digno de debate. Daqui a bocadinho terminar, sabe porquê? José, agarra aí, vamos ouvir a Cisaltina. Sabe porquê? Porque durante muito tempo... Para ti existem figuras consensuais? Durante muito tempo, as mesmas pessoas que endeusavam a pessoa que foi retirada das notas diziam que o país não pode... Amanhã, se depois pensarem, alguém achar que afinal o Agostinho Neto não sei o quê, depois tira e não há debate. A questão é... Deve haver debate.
As pessoas têm que debater as questões do país. Eu não entendo essa resistência ao debate, eu não consigo entender Mas mesmo quem é que essa não permite resistência. que se debata no país? Mas quem que não permite que se debata? Você sabe, todo mundo sabe quem que não tá permite aqui. que Eu se fiz a se pergunta debata. e a porque Cisaltina só tem que me responder. levanta-se um assunto e depois vêm as pessoas dizer mas isso não é um não assunto, essa questão não se coloca. Se coloca! Mas é a minha posição, Cisaltina. Todo mundo, É a minha todos os posição. angolanos. Imagina lá se todas nós Todos viéssemos os para aqui angolanos. para avaliar as posições que cada uma Não, de nós mas tem. quando Para mim é você um não diz- assunto, quando não é você digno diz- de debate. quando Se para você diz que Cisaltina não é é, digno de obrigada debate. e continua a defender a sua posição, mas para mim mas não é quando digno de você debate. diz que não é digno de debate e quando esta posição é uma posição que é defendida por um grupo que é maioria em todos os espaços, o debate não acontece. É neste sentido. Eu não estou a falar só por ti, Sandra, mas esta é você aqui está a representar uma posição que é defendida... Uma corrente da sociedade. Não é a corrente da sociedade, Então. é a corrente do poder. É a corrente do poder. Porque a sociedade, se você hoje abrir no Facebook, todo sítio onde há espaço para debater, as pessoas têm uma opinião muito clara relativamente à questão das notas e da representação. Portanto, quando uma pessoa que tem poder e autoridade, ou quando uma pessoa que representa o grupo que tem poder e autoridade diz que não é assunto, não se debate. E o nosso problema em Angola é que nós até podemos debater e depois concluir que efetivamente não faz sentido essa coisa ou a outra coisa. O nosso problema em Angola é que a gente se fecha para o debate. Não há debate sobre questões que são importantes e ao não debatermos nós perdemos. Perdemos muito como país, como nação. Nós perdemos. E então temos que debater as coisas sem nenhum medo. Porque, nós achamos, porque até agora ninguém disse por que se tirou a figura do José Eduardo dos Santos do dinheiro. Ninguém disse por quê. Tira, acabou. Não, é um não assunto. Como assim? Até o outro dia era arquiteto da paz. Era tudo isso. Hoje já não tira e acabou, não se debate. Eu acho estranho isso. É uma coisa que é estranho. Desculpa, Kiesa, eu acho que é muito mais estranho, não é? Quando a minha colega faz a afirmação de que eu venho aqui representar certas correntes, cada uma de nós tem o seu posicionamento, nós fazemos as nossas análises. Primeiro, tendo como base a nossa ideologia, obviamente, temos as nossas faculdades mentais e não vemos aqui, eu particularmente não venho aqui representar outra pessoa que não seja a Sandra Batalha, analista política. E acho que isso deve ficar bem patente para si e para todas as pessoas que estão a assistir ao nosso programa. O que deve também estar aqui patente é que nós temos as nossas posições, cada uma de nós defende aquilo que acredita, aquilo que as nossas faculdades mentais nos permitem acreditar. Tá bem, vamos voltar. E se fosse um não debate, Exatamente. não estaria aqui a debater, não estaríamos aqui a conversar. Mas se eu tive argumentos para responder Vamos voltar. Sandra e Cisaltina, Sim. eu acredito que o debate vem aí, acerca das moedas. Acerca da nova apresentação das moedas. Porque o povo vai querer saber sim. As moedas Então é um assunto. É um assunto. As moedas vão conviver. E quando eu for receber um troco, não é? Mas agora? E por quê? O assunto vem sim. O povo não foi consultado, como diz a Cisaltina, e muito bem. E também, como diz bem a Sandra, o assunto ficou na Assembleia, foi aprovado, foi decidido, ninguém foi ouvido, ninguém sabe por que a figura do ex-presidente José Eduardo dos Santos não está na nota. Não houve explicação, não há motivo. Havia necessidade de uma nova família de notas, havia sim, por tudo isso que a Ringote também já explicou e que já ouvimos do governador e tudo isso o povo também ouviu, entre aspas, não sei, mas também a momento algum foi explicado por que é que se tirou a figura do presidente José Eduardo Santos da nota. Também eu gostaria de saber. É um assunto e eu estou em crer que hoje, se calhar, é um não assunto, porque estamos a falar aqui entre nós, estamos aqui com as senhoras com opinião própria, com linhas de pensamento e de ideologia próprias, mas o povo vai querer saber e vamos ter sim que dar algumas explicações. Nos CAPs, nos CACs, Quem é que deve dar essa explicação ao povo? Eu acho que é tarefa do banco
do partido da maioria que fez passar a lei, que aprovou as notas, e das outras pessoas que estão ao redor. Vão ter alguém, o Estado vai ter que se mobilizar, sim, para dar uma explicação, porque o povo vai perguntar, o povo vai admirar, ninguém ainda explicou ao povo por que é que se tirou a cara do presidente José Eduardo Santos da nota. Fragilizava a nota? Era o motivo da descompensação entre a nossa nota e as notas estrangeiras? Será? Porque era uma figura ainda viva. É uma figura que não sei o que é isso. Deve constar da nota figuras que fizeram história, figuras que já passaram. Alguma coisa que... Achas que podíamos encontrar aí uma figura consensual? Aí também eu digo que é um bocado difícil. Mas seria de maior consenso nós termos a Rainha Ginga, o Mandume e outras pessoas do que ter, se calhar, as duas figuras ou uma só figura. Mas que alguém venha fundamentar porque é que se tirou a figura. Eu não estou contra, ou não estou a dizer que não concordo que esteja a cara do presidente Agostinho Neto só. Exatamente. Não estou a dizer isso. Mas era muito importante que se dissesse ao povo porque é que se tirou a cara do presidente José Eduardo dos Santos da nota. Por quê? É a causa da desvalorização da nossa moeda? O nosso kwanza vale 500 mil vezes menos que o dólar por causa daquela figura? Será que hoje, a partir de julho vai começar a subir? Vamos começar a nos equiparar um bocadinho ao euro e ao dólar, ao invés de custar 50 mil, já não sei como não sei quanto é que isso anda, vai subir para 30 ou vai baixar? Mas tem que ser explicado. Porque até ontem, como diz a Saltina, o presidente José Eduardo Santos era o oxigênio. E pronto. Não vamos. É uma figura, sim, que marcou a nossa história. Agora, faz sentido de estarmos a colocar, portanto, a figura de ex-presidentes nas notas. Retiramos, né, portanto, a cara do ex-presidente. Poderíamos continuar na lógica de colocar a cara dos ex-presidentes nas notas? Mas o presidente Agostinho também é ex-presidente. Sim, agora faz sentido continuar com esta lógica? Com esses então, daqui a dia vamos ter uma nota só com caras. Vamos tirar tudo o reino. Sim, Dalva. Faz sentido. Eu acho interessante, não é? Como é que nós, mulheres, partilhamos as nossas visões partindo do mesmo pressuposto. E neste particular, eu gostava de dizer o seguinte. A discussão decorreu em sede da Assembleia, não é? E portanto, feliz ou infelizmente, pelo nosso formato de governação, o nosso formato político, não é? A vitória ou o que prevalece é o partido com maior assentos no Parlamento. E em ser disso, é o partido maioritário que governa o país, por um lado. E por outro lado, eu penso que, se olharmos para a história das nossas notas, elas vão, eu não digo mutação, alterações. Isto é uma questão de tanto é cultura, são valores, mas também é uma questão é uma decisão política. Exatamente, mas Dalva, o que está aqui a defender? Eu estou aqui a defender. Exatamente, é uma decisão consensual ou, sei lá, é a mais ideal nesta altura? O consenso, Kesa, é aquele que é tomado em atenção em sede da Assembleia. E o que acontece é que as discussões incendiadas decorrem tanto no Parlamento e prevalece tanto aquilo que é a vontade da maioria, que é o partido que tem maior assentos no Parlamento, não é? Entretanto, lembro-me que no debate houve algumas cedências de ambas as partes, do ponto de vista de algumas figuras nacionais, não é, na altura, foi o ano passado, 2018, se a memória não me trai, não é, porque este processo já vem de períodos anteriores, não é, e entretanto o que está a acontecer é o resultado daquilo que foram os debates mantidos em sede da Assembleia, e disse muito bem a Sandra, o povo tem os seus representantes, tanto legais, em sede do Parlamento, e, entretanto, eles é que tomam a decisão daquilo que deverá ser a vontade de governação no nosso país. Aqui já abre-se aqui uma boa sugestão, não é? Acho que isto pode servir de sugestão para
o próprio Banco Nacional de Angola, que tem um departamento de comunicação institucional e tem um departamento também voltado para o ensino, penso que é mais ou menos nessa vertente, que pode aproveitar, não é? Fazer um esclarecimento e levar ao conhecimento também das próprias pessoas quais são essas cédulas, porque neste período em que está a haver a troca... Mas a decisão de se colocar um rosto não foi... Não é nessa perspectiva que eu quero falar. É na perspectiva de que o crime organizado está sempre à espreita. Então as pessoas precisam de conhecer quais são estas cédulas que têm apenas o rosto do ex-presidente, o herói nacional Agostinho Neto, e entretanto é este programa de sensibilização e de instrução que as pessoas devem receber para não caírem em ações criminosas de outras falsas cédulas que não correspondem com a que foi aprovada. Bom, o que corresponde mesmo é o metro de superfície que Luanda vai ganhar nos próximos dias. O projeto já foi aprovado e o acordo também com a empresa que vai construir já foi assinado. Quero começar por ouvir a Dalva Ringote. Dalva Ringote, um metro de superfície faz-nos falta neste momento. Um metro de superfície significa investimento público. O investimento público é uma despesa orçamental muito importante, que contribui para a retoma da economia, contribui para a produtividade e contribui também para a geração de empregos. E se olharmos o seu efeito multiplicador na economia, ele gera externalidades positivas e que penso que é nesta dimensão que o país deve olhar. E eu tomo a liberdade de, se calhar, reformular, não é? A minha questão é, se no momento de Covid a Angola precisa de fazer um investimento. O professor Dubois, ele dizia numa das suas comunicações, quando a economia conhece desaceleração, o Estado deve investir, fazer investimento privado. Não havendo, cava um buraco, paga o povo para cavar um buraco e depois paga o povo para tapar este buraco. O que quer dizer? É preciso que o Estado, não é, deva continuar com investimentos privados para induzir também o investimento privado, continuar com o investimento público para induzir o investimento privado. Assim está melhor. Penso que o investimento público é o quarto motor da economia e que é muito importante, tanto, sobretudo no contexto atual. E num momento como este, Chiesa, nós temos que compreender que não podemos usar a Covid para adiarmos Angola. Temos que reprojetar o nosso país. É um bom momento para se é um bom momento se nós olharmos o fato que Angola tem conhecido um período de desaceleração econômica. E é preciso que a economia seja reaquecida. E um dos mecanismos para o reaquecimento da economia é pegar neste quarto motor da economia. Porque se olharmos assim, numa perspectiva, tanto social, temos que reconhecer, e falamos a semana passada, se a memória não me trai, do nível de desemprego que o BPC poderá, não é, trazer à economia e outros fatores da Covid. As empresas estão a fazer muito layoff, tanto as famílias, e de forma tanto concreta o desemprego está a conhecer escalões muito grandes. De que forma é que o Estado poderá olhar ou contribuir para a redução da taxa de desemprego? Um dos mecanismos, portanto, nós falamos do mercado externo, do consumo das famílias, do investimento privado e do investimento público. Mas falando dessa dimensão, era preciso compreendermos que a diversificação da economia, Chiesa, toma o seu tempo. É um processo que a sua concretização observa o curto, médio e longo prazo. E o metro de superfície, não é? Que eu estou animada para ver. Não conheço, portanto, quais são as peças complementares do processo, mas sei que na primeira fase vai compreender apenas 7 quilômetros, deve sair do Porto para o Zamba 2, não é? E que nesta fase
os 7 quilômetros, o Estado vai participar apenas com 7%. Eu penso que vem ajudar a retoma da economia, vai ajudar para que haja empregos, se considerarmos que o modelo de implementação deste projeto, segundo informações que nós temos conhecimento, é de parceria público-privada. Exatamente. Deixa-me ouvir a Cisaltina. Cisaltina, vamos ter privados, portanto, que vão assumir boa parte deste projeto, 70% deste projeto. Sim, eu acho que do ponto de vista da aplicação dos fundos do Estado é uma boa medida, porque não vai onerar o Estado na totalidade, e eu acho que o investimento em transporte público é um investimento no setor social e é um investimento na melhoria de condições das pessoas. Podemos discutir depois se agora como é que se vai funcionar, se é viável, se não é. Essas coisas eu acho que os estudos de viabilidade foram feitos e, portanto, penso que poderemos discutir mais lá para frente, se os prazos forem realmente cumpridos, se depois servir os objetivos. Eu queria só fazer um comentário, dizer que a democracia participativa consagrada pela nossa Constituição pressupõe muito mais do que simplesmente eleger representantes. Então, os espaços para consulta, para participação, existem e devem existir independentemente de haver Assembleia Nacional. Mas isso é a propósito de quê? Não, isto é a propósito de tudo, do país. Quando nós pensamos o país, temos sempre que ter esta componente da democracia participativa. Tá bem, Cisaltina, gostava de fazer um último comentário que está muito ligado com a questão da Covid, e por cada levantou a questão da Covid, agora que estamos a falar dos transportes. Sim, vamos que tem a ver com a questão, não é mesmo do debate, é país, que tem a ver com a questão da segurança social. A segurança social, nós temos que fazer uma discussão muito séria sobre a questão da segurança social. Sobre essa questão do metro. Sobre essa questão do metro, nós ainda não temos muitos elementos para debater hoje, eu acho. Sim, mas qual é a tua... Não, então vou ouvir as outras. Então, mas eu achava... Não, era uma recomendação que eu gostava de deixar para não ficar... Porque nós precisamos discutir o setor social, o setor da segurança social, para responder às necessidades em tempos de crise, como este tempo que nós estamos a passar agora. E então acho que eu queria deixar isso aqui para esse programa. Muito bem, deixa-me ouvir aqui a Sandra, quais são as áreas mais críticas em termos de transportes públicos e que se calhar o metro de superfície poderá suprir de alguma forma essa carência que nós estamos a viver? Bem, este investimento resulta também de uma das ações aprovadas pelo Plano Diretório Metropolitano de Luanda, que visa proporcionar à província em si maior mobilidade urbana. Então, os desafios que a mobilidade urbana tem hoje na província de Luanda são enormes, e elencá-los aqui levaríamos muito tempo, mas sabemos que em termos de vantagens, são imensas vantagens que pode trazer um metro de superfície, e dizer que é um projeto que é integrado, é transversal, ele não vai se cingir apenas na responsabilidade do Ministério dos Transportes, porque para termos um metro de superfície é preciso ter algumas condições de base criadas e em pleno funcionamento, como, por exemplo, a questão da energia, não é? É preciso ter uma energia elétrica estável, é preciso ter uma potência que seja adequada a proporcionar a movimentação, a oxigenação, a velocidade, os carris, a iluminação. É toda uma componente que não está só alicerçada ao Ministério dos Transportes. E penso que as rotas que forem definidas, é bem verdade que numa primeira fase vai-se começar com uma rota pequena, mas posteriormente eu imagino que todos os pontos que já foram apresentados
o metro de superfície vai ligar ou vai permitir que as pessoas que estejam no sul cheguem ao norte num período de tempo mais curto, e é bastante positivo em termos económicos, em termos de produtividade laboral, em termos de saúde física e mental, em termos de redução de taxas de sinistralidade rodoviária. Eu gostava de olhar para o impacto e também referir aqui, né, que do custo global deste projeto, que são 3 mil milhões de dólares, o Estado tem apenas 3% e entrega os outros 70% para os privados interessados. É um modelo de financiamento bastante interessante, que pesa menos para os cofres do Estado e permite que a circulação de capital, permite que o investimento a ser feito por estes privados proporciona, então, um efeito positivo para outras cadeias, que é a geração de emprego, que é a questão econômica, como já disse, porque vai haver, com esta arrumação da mobilidade urbana, vai haver também uma outra visão em termos de concentração comercial. E para resolver-se o problema de mobilidade urbana de uma forma geral, é preciso que haja também outros projetos que não sejam apenas no modal ferroviário, mas no próprio modal rodoviário, no modal aquático, não é? Ou hidroviário, que é um termo mais usado pelos especialistas em mobilidade urbana, mas todos esses subsetores do transporte devem estar integrados para permitir uma mobilidade perfeita. Porque, Lamberg, é desta vez que vamos resolver o problema dos transportes públicos em Angola? Pelo menos em Luanda. Em Luanda, acredito que sim, com a entrada do onde a situação metro, é mais crítica. Acredito que sim, porque o metrô é o modal mais econômico e o que abarca mais passageiros. O metrô, como já foi dito, eu estou satisfeita porque estamos todos de facto alinhados, é um meio importantíssimo mesmo. Embora ele tenha o primeiro traçado, que é a primeira fase, ali na Marginal ao Zamba 2, ele deverá cobrir 149 quilómetros da cidade de Luanda. Ele vai girar, sim, Luanda, e quando isso acontecer, de facto, nós vamos acabar com o problema dos engarrafamentos. Nós vamos conseguir chegar ao serviço mais cedo, nós vamos conseguir chegar mais descansados à casa, além de que também é dos modais mais baratos. O que hoje gastamos em Candongueiro, não gastaremos no metrô. Temos prova disso, na terra dos outros, é assim que isso funciona. Além de que também os transportes públicos são aquela carteira da ação social do governo. O Estado financia em muita percentagem os custos dos bilhetes nestes modais. E o metrô vai responder. Por que que responde? Por que que ajuda? Porque nós não temos condições, nem nenhum país tem, de ter, por exemplo, o número de autocarros para cobrir os 8 milhões de passageiros que nós temos, de angolanos que nós temos, de luandenses, aliás, que nós temos. Luanda cresceu de tal maneira que os modais não acompanharam o crescimento. Quando nós tínhamos, acho que valia em 72, 74, 75, quando éramos 600 mil, 1 milhão de habitantes, os autocarros serviam. Hoje os autocarros não servem, nem mesmo os candongueiros. Gasta-se muito, mas as pessoas não estão satisfeitas na forma de transportação. Nenhum transporte corresponde ou respeita 100% a satisfação dos utentes. Eu apanho o candongueiro num ponto e ainda ando uns 50 metros, uns 100, 200 metros para chegar à minha casa. Eu posso apanhar o metrô, desço junto a uma estação de uma paragem de autocarro, pego um autocarro que me leva para casa. Portanto, eu gasto 3 kwanzas ou 5 kwanzas no metrô, gasto outros 850 no autocarro e chego a casa. E aí já me dá tenho um gasto mínimo. Com o metrô também, porque o metrô foi aprovado dentro do tal plano nacional para o setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, o que significa dizer que com a vinda do metrô aparecem também novas estruturas rodoviárias ou o melhoramento de novas estruturas rodoviárias. É verdade que para se poder tudo isso, para se poder
perfilar tudo isso, vamos ter muitos problemas pelo caminho, né? Vamos ter muitos problemas pelo caminho e vamos esperar que seja uma fase atrás da outra para que possamos então ter isso. Mas o metrô é bem-vindo e acredito que vamos estar todos muito satisfeitos. Além de que, como disse bem a Ringo, tem uma parceria público-privada. O Estado vai sim cumprir a primeira etapa, é a etapa que o Estado vai custear sozinho, que são 200 milhões de dólares, quando a obra, no geral, fica entre 3,5 bilhões mil milhões de dólares. E o Estado vai acabar por ser, de qualquer maneira, o sócio maioritário nesta PPP, com o IGAP a ficar com 40% e então os outros 60% distribuídos pela parceria público-privada, em que haverão investidores estrangeiros e estrangeiros e angolanos. E acredito nele, porque nós temos como parceiro gente que nos vem apoiar neste projeto, os alemães. E acho que a vinda da chanceler aqui diz tudo, não é? Exatamente. Acredito que sustentou, pelo menos deu esta credibilidade ao projeto. Esse podia ser um projeto para justificar a permanência do Ministro dos Transportes, pelo menos no prazo para a conclusão desse projeto. Porque também muitas vezes a alteração constante dos responsáveis não possibilita a materialização dos processos, dos projetos. E então há necessidade de se pensar nesta continuidade para que os projetos possam efetivamente se realizar, porque nós não começamos a falar do metrô agora, né? Então é necessário permitir que os processos sigam os seus trâmites, sejam concluídos, para depois então fazerem-se as substituições, porque de outro modo vamos continuar sempre... Porque depois nós temos esse problema. Eu chego, nunca dou continuidade no processo do outro. Quero começar tudo de novo. Sim, quer dizer, eu queria trazer aqui rapidamente a discussão, a reflexão. Uma outra discussão que gira em torno deste metrô, que é no domínio da dívida. E hoje de manhã escutava também alguns debates nas redes privadas em Luanda, em que muitos críticos avaliavam a necessidade deste metro no domínio da dívida, porque o Estado os níveis da dívida serão incrementados. E eu neste muito particular, eu gosto de pensar da seguinte forma: o problema do financiamento externo não está na dívida. O problema não é a dívida. O problema Qual é o problema? É como o país utiliza recursos derivados de dívida para projetos estruturantes que geram retorno e que tenham impacto multiplicador na economia. Porque nós não podemos pedir emprestado ou se financiar para pagar salários. Não podemos nos financiar para comprar comida. Os financiamentos devem ser canalizados para projetos estruturantes como este, por um lado. Por outro lado, a dívida não pode constituir um problema. Se nós olharmos um bocadinho, e perdão, faço sempre comparações com outras geografias, Obama, ele extrapolou a dívida pública americana porque haviam projetos estruturantes que gerariam retornos tangíveis na economia. Logo, os efeitos são estes que o Trump está a ganhar, muito deles, geração de emprego. Portanto, é nesta dimensão que eu penso que o país deve ser mais ousado e canalizar os recursos derivados do financiamento para projetos com tangibilidade na vida econômica e social do país. Muito bem. E com o metro de superfície para Luanda, colocamos ponto final a esta edição do Política no Feminino. Vamos voltar na próxima sexta-feira. Queremos agradecer a audiência do nosso público e também agradecer à boutique Le Chic by Antonieta, que veste a apresentadora deste espaço. A todos, continuação de muito boa noite e um bom fim de semana.